Atos capítulo 18, do versículo 1 ao 11, começando no primeiro, diz assim: E depois disso partiu Paulo de Atenas e chegou a Corinto. E achando certo judeu, por nome Áquila, natural de Ponto, que havia pouco tinha vindo da Itália, e Priscila, sua mulher, pois Cláudio tinha mandado que todos os judeus saíssem de Roma, ajuntou-se com eles. E, como era do mesmo ofício, ficou com eles e trabalhava, pois tinham por ofício fazer tendas. E todos os sábados disputava na sinagoga e convencia a judeus e gregos. E quando Silas e Timóteo desceram da Macedônia, foi Paulo impulsionado no Espírito, testificando aos judeus que Jesus era o Cristo. Mas, resistindo e blasfemando eles, sacudiu as vestes e disse-lhes: O vosso sangue seja sobre a vossa cabeça. Eu estou limpo, e desde agora parto para os gentios. E saindo dali, entrou em casa de um homem chamado Tício Justo, que servia a Deus, e cuja casa estava junto da sinagoga. E Crispo, o principal da sinagoga, creu no Senhor com toda a sua casa, e muitos dos coríntios, ouvindo-o, creram e foram batizados. E disse o Senhor em visão a Paulo: Não temas, mas fala, e não te cales. Porque eu sou contigo, e ninguém lançará a mão de ti para te fazer mal, pois tenho muito povo nessa cidade. E ficou ali 1 ano e 6 meses, ensinando entre eles a palavra de Deus. E oremos. Amado Pai, abençoe a Tua palavra, ajude-nos agora a aprendermos dela, nos dê ouvidos para ouvir esta manhã, eu te peço em nome de Jesus. Amém. E vamos então nos sentar. E hoje nós estamos então continuando nosso estudo do livro de Atos. Nós chegamos em Atos 18, e as últimas 2 semanas que a gente teve estudando Atos 17, nós vimos Paulo em Atenas, na Grécia, na Macedônia. E como a gente leu no versículo 1, depois disto o que aconteceu lá em Atenas, depois disso partiu Paulo de Atenas e chegou a Corinto. Então o tema de hoje vai ser Paulo em Corinto. Vimos Paulo em Atenas, vamos ver agora Paulo em Corinto, nessas suas viagens pela aquela região. Então ele saiu de Atenas, foi para Corinto. Corinto é uma cidade que existe até hoje. Ela está lá, ela é uma cidade na Grécia. Eu quase que estive em Corinto, estive em Atenas, e eu só não fui para Corinto porque literalmente eu perdi o ônibus. Quer dizer, eu não sabia que tinha um ônibus, quando eu soube o ônibus tinha saído faz pouco tempo, mas eu ia dar um pulinho lá, mas é uma cidade que existe. Tem, claro, a parte antiga, a parte tradicional, a parte histórica, mas é uma cidade que fica mais ou menos 80 quilômetros ao sudeste de Atenas, no mar Ageu. E ela está lá, e ela era a capital política e comercial da Grécia. Atenas era a capital da arte, da filosofia, digamos assim, mas a capital, o centro político e comercial da Grécia, especialmente o sul da Grécia, se polarizava ali naquela cidade de Corinto. Era uma cidade muito rica devido ao comércio, era uma cidade que as pessoas tinham um alto padrão de vida, viviam uma vida de luxo e ostensiosidade, essa coisa toda, e também era um centro, um polo de entretenimento. Eles faziam lá para ter entretenimento, para se divertir, como se fosse uma Las Vegas, digamos assim, um Rio de Janeiro, algo conhecido como um lugar de lazer e entretenimento. Era, no entanto, como é hoje, nos lugares mundanos, era um prazer, era entretenimento vulgar, profano, mundano, e tudo muito imoral. E o mais triste ainda é que toda essa podridão se concentrava ao redor de religião. Tudo isso é feito em nome de religião. Por exemplo, era lá em Corinto que havia o templo de Afrodite. E esse templo tinha mais de 1000 prostitutas sagradas, para você ter uma ideia. E elas serviam ao Deus, um Deus bem minúsculo. Mas era justamente isso. O adultério e a fornicação faziam parte do culto a Afrodite. Afrodite, conhecida como a deusa do amor, né? Também conhecida como Vênus, era outro nome que era dado. Mas haviam mais de 1000, e tudo essa coisa toda era feita em nome de religião, digamos assim. Inclusive o nome corintiano, naquela época, era um adjetivo usado quando você falava da pessoa imoral, uma pessoa carnal, você falava aquele ali, ó, aquele era um corintiano.
Então, quem torce pelo Corinthians, alguém torce pelo Corinthians aqui? Pronto, então você é carnal, e é moral, e tá aí. Então, mas apesar de tudo isso, dessa fama, desse contexto horrível da cidade de Corinto, era lá que Deus tinha muito povo para ser alcançado. Como a gente tem no versículo 10, que Deus falou: eu sou contigo, ninguém lançará a mão de ti para te fazer mal. Por quê? Pois, esse pois quer dizer por quê? Então ninguém ia lançar a mão de Paulo, ninguém ia ferir Paulo, por quê? Porque Deus tinha um propósito. Pois tenho muito povo nesta cidade. E foi lá em Corinto que Paulo teve um tremendo ministério, se não o maior, um dos seus maiores ministérios foi justamente na cidade de Corintos. E foi um dos pouquíssimos lugares onde Paulo esteve, aonde ele não foi expulso, corrido fora da cidade. A maioria das vezes ele era literalmente expulso, ou tinha que sair fugido da cidade, corrido mesmo. Mas aqui não, ele não fez isso. E o motivo, a gente pode deduzir, está lá em Romanos 5, versículo 20. Veio, porém, a lei para que a ofensa abundasse, mas onde o pecado abundou, superabundou a graça. Superabundou a graça. Então, onde há muito pecado, existe mais graça. Então, nunca nós estamos longe do alcance ou da eficácia da graça, a não ser que nós nos privemos. Mas aí não é a questão, não é o problema, não é a graça de Deus ou Deus, o problema somos nós. O apóstolo Paulo fala que ninguém se prive da graça de Deus, se prive da graça de Deus. Então, a gente pode escolher se colocar fora do alcance da graça, mas a graça, ela alcança, está disponível para todos. Então, quando ele fala aqui, tem muito povo nessa cidade, o que quer dizer isso? Bom, pode ser duas coisas. Pode ser que haviam pessoas que estavam prontas para receber o Evangelho, elas estavam prontas para ouvir e receber, e Deus, é claro, sabe disso, a gente não, mas Deus sabe. Ou pessoas que já haviam recebido o Evangelho, estavam lá meio que perdidos, sem ter uma igreja, sem ter um pastor, sem ter aonde íamos congregar, e estavam lá perdidos, soltos naquela bagunça toda. Então não sabemos que exatamente quer dizer, são pessoas que iriam ser salvas, ou pessoas que já eram salvas, ou uma mistura dos dois. Tá? Mas a verdade onde você tem uma superabundância do pecado, onde o pecado abundou, você automaticamente vai ter também pessoas sofrendo, corações partidos, lares desfeitos, destruídos, sonhos arrasados. Tudo isso faz parte do salário do pecado. Então, onde você tem muito pecado, você tem muitas pessoas que estão quebrantadas, sofridas. E coisas ruins que acontecem conosco, com o ser humano em geral, podem ter uma de duas funções. Ou pode nos deixar mais perceptíveis para as coisas de Deus, ou pode nos endurecer as coisas de Deus. Quando a gente passa por um trauma, quando a gente passa por um sofrimento, uma coisa que nos oprime, digamos assim, que nos faz sofrer, ou a gente vai buscar Deus, ou nós vamos se afastar de Deus. Ou nós vamos buscar em Deus a solução, ou nós vamos buscar em Deus a culpa. A culpa é de Deus, a culpa é de Deus. E isso vai nos afastar, nos endurecer. Então, onde tem muito pecado, então existe ali muita oportunidade, digamos assim. Você começa a falar, pregar o Evangelho, você chega e começa a falar com pessoas que são de igreja, pessoas religiosas, pessoas que têm uma vida, eles não bebem, eles não fumam, eles não fazem isso, não fazem aquilo, tem uma vida mais ou menos moral, uma vida mais ou menos, claro, não perfeita. Aí você encontra pessoas que estão, muitas vezes, com orgulho, e você consegue entrar, você consegue falar, você consegue falar sobre graça, porque a pessoa fala, por que eu preciso de graça? Eu tenho uma vida tão boa, tão maravilhosa, eu não peco, eu não faço isso, eu não faço aquilo, eu persevero até o fim, eu blá 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 blá. Então a pessoa se exclui da graça de Deus porque acha que ele está dando conta do recado. Então, se eu estou conseguindo me remir perante Deus, se eu estou conseguindo me agradar a Deus por mim mesmo, por que eu preciso da graça? A graça é para quem não merece. A definição de graça é um favor não merecido. Mas a pessoa acha que está merecendo o favor de Deus porque faz isso, não faz aquilo, porque é isso, não é aquilo, então ela vai se privar da graça de Deus. Então, Paulo teve um tremendo ministério em Corinto e ele teve isso porque lá era um lugar que estava muito em trevas, muito superabundando o pecado e superabundou a graça. Então, vamos ver algumas características aqui desse tempo de Paulo em Corinto. A primeira coisa que nós vamos ver aqui, que fica evidente nesses primeiros 11 versículos que nós lemos,
é o fato da providência de Deus. Deus havia providenciado, Deus, em sua providência, havia preparado Paulo para Coríntio e Coríntio para Paulo. Versículo 1. Depois disso, partiu Paulo de Atenas e chegou a Corinto. Então, a primeira providência que a gente vê aqui está no versículo 2. E achando um certo judeu por nome Aquila, natural de Ponto, que havia pouco tinha chegado da Itália, e Priscila, sua mulher, os Cláudio tinha mandado que todos os judeus saíssem de Roma, ajuntou-se a eles. E como era do mesmo ofício, ficou com eles e trabalhava, pois tinha um ofício de fazer tendas. Então, a primeira coisa aqui, providência de Deus, é que Paulo estava sozinho em Atenas, a gente lembra disso. Ele estava esperando justamente Silas e Tiago. E a gente lê mais tarde que Silas e Tiago acabaram chegando lá, só que perderam um bonde, digamos assim. Então Paulo estava em Coríntio, mas ele estava sozinho de novo. Ele chegou lá sozinho, desacompanhado. E Deus aqui preparou Aquila e Priscila. E não só eram judeus, mas eram judeus que tinham a mesma profissão. Então eles trabalhavam juntos. Então se juntaram ele, versículo 2, ajuntou-se com eles. E eram do mesmo ofício, trabalhavam. Então Deus havia preparado pessoas para ajudar e apoiar a Paulo. No caso aqui, Priscila e Aquila, que foram uma bênção na vida dele, eram da mesma profissão secular de Paulo, e temos que ser gratos a Deus pela sua providência, porque Deus proporciona e providencia aquilo que nós necessitamos na hora certa. Nós temos que aqui agradecer a Deus por colocar pessoas nas nossas vidas e colocar pessoas que ajudam o pastor. Paulo aqui estava sendo pastor daquela situação toda, e Deus coloca, e temos que estar atentos para amigos e pessoas que Deus traz, reconhecê-las como sendo enviadas de Deus e o que elas fazem. E aqui fica evidente. A gente viu, além disso, a gente viu aqui lá no versículo 7, e saindo dali, entrou em casa de um homem chamado Tício, justo, que servia a Deus, e cuja casa estava junto da sinagoga. Então veja bem, primeiro ato de providência foi que ele providenciou Aquila e Priscila. Depois ele, por acaso, encontrou esse tal de Tício, justo, que não só servia a Deus, mas morava onde? Ao lado da sinagoga. E onde é que Paulo sempre começava as suas ministrações? Aos sábados, aonde? Na sinagoga. Então ele conseguiu entrar em contato, Deus colocou no caminho dele um homem que morava vizinho à sinagoga. Agora lembrando, se havia sinagoga em Corinto, é porque havia um grupo razoável de judeus, de homens judeus. Não era o caso em outros lugares que ele ia, mas foi o caso aqui que ele encontrou com esse homem chamado Tício. Tá? E depois, com a vinda de Silas e Timóteo, e junto com Silas e Timóteo, nós sabemos por outros livros da Bíblia que eles trouxeram ajuda financeira para Paulo. Tá? E além disso, que houve também outra providência de Deus, é que o versículo 8, e Crispo, principal da sinagoga, creu no Senhor com toda a sua casa, e muitos dos coríntios ouvindo crer que foram batizados. Então Deus providenciou quem? Aquila e Priscila, Deus providenciou Tício, e Deus providenciou Crispo também. Só que Crispo era um dos líderes dos judeus na sinagoga. Então aqui Paulo já teve 4 pessoas muito influentes, muito importantes naquele ministério e na vida de Paulo. E depois chegaram, atrasados, mas chegaram antes, tá? Porque nunca chegaram Silas com Timóteo trazendo ajuda financeira de Tessalônica e de outras cidades daquela região. A gente sabe disso, que eles trouxeram ajuda para Paulo, ajuda financeira. Então, é errado o pastor trabalhar secularmente? Não. Paulo trabalhava secularmente como um fazedor de tendas, não só aqui, mas em outros lugares. Então não é errado um pastor trabalhar secularmente. O que é errado é uma igreja se omitir do dever e obrigação que ela tem de ajudar ou sustentar completamente o pastor. Existem igrejas que, pelo tamanho delas ou a condição delas, não têm condições de fazer isso. Então não há nenhum problema de o pastor trabalhar. O problema é quando a igreja teria condições, mas a igreja opta por não fazer. Isso nunca é bom, porque é responsabilidade e pressão da igreja tomar conta do pastor. No meu caso, pessoalmente, como sou missionário, a igreja não precisa se preocupar com isso, mas eu não vou estar aqui para sempre. Pode haver igrejas em que vocês estarão, em que o pastor precisará, ou se eu for preso, se eu for arrebatado, e vocês que ficam,
5 aí, vão ter que tomar conta, né? Coloca aí o Júnior como pastor, vão ter que se virar aí com ele, tá coisa. Então entenda, né? Ele tem que estar, agora o pastor deve estar disposto a trabalhar se for necessário. Tá? Não é nenhum pecado, não é nenhum erro, o pastor tem que trabalhar para suprir suas necessidades. Tá? Então Deus supriu de uma forma ou de outra as necessidades, dando condições para Paulo trabalhar e também vendo, vira e mexe, vinha aí a ajuda financeira de outras igrejas. Então, Deus estava presente e estava providenciando o que Paulo precisava, tanto materialmente, financeiramente, como em termos de apoio. Como eu falei, Aquila, Priscila, Tício e Cristo também, e depois vieram Silas e Timóteo para ajudar. Então, Deus providenciava. Versículo 4, a gente vê quando Paulo ficou até com uma coisa aqui comum na vida dele, quando ele se retirou da sinagoga. Ele sempre ia primeiro na sinagoga, pregava primeiramente para os judeus, alguns, dependendo do local, se convertiam, e depois, geralmente, ele não era muito bem-vindo pelos que não aceitavam o que ele estava falando sobre Cristo. Mas no versículo 4 fala, e todos os sábados disputavam na sinagoga. Interessante que estava a palavra disputava. Disputava quer dizer que havia uma contenda, havia dois lados, ou seja, tinha ele e os que criam, e tinha os que não criam, havia uma disputa. Disputava na sinagoga e convencia a judeus e gregos. Então a disputa estava dando fruto, as pessoas estavam crendo. E se havia uma sinagoga no local, era lá que ele começava, lá que ele iniciava. E Paulo pregava o evangelho e, como sempre, sofria perseguição, e em Corinto não foi diferente, a gente vê no versículo 5, mas resistindo e blasfemando eles. Então quando você prega o evangelho, não espere que vai ser diferente. Às vezes não, às vezes sim, mas haverá resistência. Haverão pessoas que não vão querer ouvir e não vão querer que ninguém ouça, também tem essa. Recentemente tivemos exemplos aqui evangelizando que pessoas foram proibidas. Não, isso aqui é minha calçada, isso aqui é minha loja, não quero você pregando aqui. E sabe de uma coisa? Se realmente a casa, o recinto é daquela pessoa e a pessoa proíbe, a pessoa está no direito dela. O que ela não pode fazer é proibir a gente pregar na rua. Se eu estou na rua, a rua não é sua, a rua é pública, eu posso pregar onde eu bem quiser. Agora, se você está na casa, na calçada, na porta, na loja, no recinto de alguém, e aquela pessoa é dono, ou aluga, ou enfim, é a pessoa que tem a autoridade daquele local, a pessoa fala, não quero que você pregue aqui, ok, não tem problema. Sacuda a poeira do pé e vai para a próxima casa. Acontece, eu já tive isso, pessoas já disseram para mim, não só aqui no Brasil, em outros lugares, eu não quero que você pregue mais isso na minha casa. Então uma coisa, eu não preguei mais. A não ser que a pessoa me chame de volta e peça-me, aí tudo bem. Mas se a pessoa está na casa dela e fala, não quero mais, então tudo bem, se não quer, a escolha é sua. Péssima escolha, mas vou fazer o quê? Você não pode levar ninguém a Cristo a pulso forçado. Mas resistindo e blasfemando ele, sacudiu as vestes e disse-lhes, o vosso sangue seja sobre a vossa cabeça. Essa deve ser a nossa atitude. Se alguém resiste, se alguém não quer ouvir, então o seu sangue está na sua cabeça. Seu sangue não está em minhas mãos. Eu fiz a minha parte. Eu disponibilizei o meu tempo, vim até aqui, estou tentando mostrar e ensinar. Mas se você não quer, você está resistindo, não, eu fiz a minha parte, agora é contigo. Tá? Agora, no entanto, Paulo só pode dizer, o vosso sangue seja sobre a vossa cabeça. Eu estou limpo. Limpo de quê? Limpo do sangue. Tá? A gente só pode dizer isso se nós formos. Se a gente não vai, se a gente é negligente, se a gente se omite, então tem sangue de muita gente que está assim em nossas mãos, que está assim sobre nossas cabeças, porque nós não estamos indo, nós vamos prestar contas disso. Ah, pastor, mas eu não posso ter o sangue de todo mundo de Maceió, eu não posso alcançar. Não, você não pode alcançar todo mundo e Deus sabe disso. Mas cada um de nós pode alcançar alguém. Fazer a nossa parte. E quando nós não fazemos, de um modo bem real, de um modo bem claro, o sangue daquelas pessoas estão sobre nossas cabeças. Imagine isso. Você tem a cura para uma doença mortal. Você tem a cura, ok, o cura para o câncer, por exemplo. Você tem a cura para o câncer. E, já bem claro, uma grande parte dos cânceres eles têm cura, tem cura. Câncer não é uma doença incurável, como dizem por aí. Eles querem que a gente creia isso para a gente buscar a tal cura em métodos que vão render muita gente muito dinheiro. Tá?
Mas existe a cura, melhor que a cura é prevenção, claro, mas existe a cura. Tem muito câncer que pode ser curado. Tem muito câncer que pode ser tratado, curado ou manejado. Você tem uma vida perfeitamente normal quando você faz aquele manejamento da doença, ou a cura completa. Então existe. Agora, você se omite de falar para as pessoas. Você sabe, mas não fala para ninguém. Isso é criminoso isso? Mas você fala, pastor, mas eu não posso contar para todo mundo. Não, mas o que você faz? Você conta para as pessoas que estão em contato com você. Agora, muita gente ouve e fala, não, eu não quero saber disso. Não. O pecado foi dado. Eu fiz a minha parte. Eu falei, a pessoa não quis acreditar, eu não quis colocar fé naquilo. Tudo bem, você tem toda a opção de escolher qual o caminho que você vai tomar. Mas nós temos a obrigação de dizer para as pessoas, pelo menos o qual. Eu já entrei, assim, já falei com várias pessoas que, meu pai, minha mãe, meu isso, aquilo tem câncer. Eu falo, tem uma forma, tem cura, e não é complicado, e não é caro, é bem acessível. E a pessoa não se interessa. Eu conheço um pastor, o pastor Larry Brown, nos Estados Unidos. Ele pegou câncer, ele adquiriu câncer, ficou muito mal, e ele adotou um tratamento naturalista, digamos assim, sem fazer quimioterapia, sem fazer as coisas. Enfim, através de uma série de coisas, ele ficou bom, curou 100% do câncer, está vivo até hoje. A esposa dele, pouco depois disso, também desenvolveu câncer, só que ela só seguia conselhos de médicos da medicina contemporânea, digamos assim. Para encurtar a história, ela morreu. Ele está vivo até hoje. Os dois tinham a mesma informação. Um optou por escolher e agir em cima daquilo, o outro soube, sabendo a mesma coisa, mas não colocou fé. Então, só para abrir um parênteses aqui, o que salva não é saber, o que salva é fazer, é seguir, é colocar em prática. Não adianta você saber se você não vai seguir aquilo que você sabe. Tá? Então, ou se você sabe, por exemplo, aqui tem um prédio, está em chamas, você sabe um caminho de escape, porque o caminho principal está atingido pelas chamas e a fumaça, mas você vai sozinho para aquele caminho. Você não chama mais ninguém, você não avisa, mas olha, tem um caminho por aqui que podemos escapar. Não, você escapa e deixa o povo se virar lá dentro. Você deve falar, gente, tem um caminho por aqui. Agora, se a pessoa ouviu e não quer seguir, o problema é dela. Mas quão criminoso é você saber de uma cura, você saber de uma saída, você saber como escapar do fogo eterno do inferno, mas eu estou muito ocupada, porque eu não gosto, não é o meu dom, porque... Bom, aí isso nós vamos ter que explicar, se é que há explicação, a Cristo. Tá? Por quê? Porque as pessoas não vão querer. Aqui está dizendo claramente, resistindo e blasfemando ele, sacudiu as vestes e disse, o vosso sangue seja sobre a vossa cabeça. Se eles resistirem, o problema deles. O que a gente não quer é ter o sangue deles em nossas mãos, mas haverá sim resistência. Então Paulo começou então uma igreja. Aonde foi essa igreja? Vizinho à sinagoga, na casa do Tício Justo. Então a competição ali era grande. Então ele começou uma igreja na casa vizinha, versículo 7. E saindo dali aonde? A sinagoga, entrou em casa de um homem chamado Tício Justo, que servia a Deus e cuja casa estava junto, colado à sinagoga. Então ele foi rejeitado na sinagoga, ele saiu da sinagoga, pegou a próxima casa, Deus colocou esse Tício lá na vida dele, providencialmente nós vemos, e lá começou então uma igreja. E com o tempo, a gente viu que Crispo, o principal da sinagoga, foi salvo, né? E como resultado disso, veja bem, versículo 8, e Crispo, principal da sinagoga, creu no Senhor com toda a sua casa, e muitos dos coríntios, ouvindo, creram e foram batizados. Veja só que interessante. Quando Crispo, que era o chefe da sinagoga, se converteu, isso abriu porta para que muitas outras pessoas fossem salvas, inclusive começando com a casa dele. Ele foi salvo e fala, e toda a sua casa. Te garanto que não foi a mulher dele que foi salva primeiro. Não que isso não aconteça, não é possível, mas foi Cristo. Tudo indica aqui, culturalmente, contextualmente, que Cristo foi salvo e toda a sua casa começou com ele. Mas não só ele, muitos dos coríntios, ouvindo-o, creram e foram batizados. Então aqui, fala ouvindo-o. Ouvindo quem? Paulo? Ouvindo Cristo. Como é que você sabe disso?
A lei da gramática. Qual é o sujeito principal aqui do versículo 8? E Crispo, o principal da sinagoga, creu no Senhor com toda a sua casa, e muitos dos coríntios ouvindo-o. Não está falando que ouvindo Paulo. Esse ouvindo é ouvindo Crispo, não Paulo. Paulo está pregando também, mas esse pessoal que foi salvo aqui da casa dele e de Corinto, ouvindo o sujeito daqui, gramaticamente, é Crispo. Foi Cristo, foi através das palavras de testemunho e ministério de Cristo que muitos foram salvos da casa dele e de Corinto. Então veja bem, a influência, Paulo levou Cristo levou outros, e a coisa vai embora. É assim que deve ser. Não é para ser só Paulo pregando e todo mundo sendo salvo. Não é para ser o pastor pregando e todo mundo sendo salvo. É para todo mundo estar levando. Então veja bem, nós podemos ser a porta de entrada, nós podemos ser a ponte que dá acesso, nós podemos ser aquela voz que chama pessoas para Cristo. E se a gente calar nossa voz, aquelas pessoas não vão ser alcançadas. Mas tem outra coisa aqui muito importante. Do mesmo jeito que nós podemos ser uma porta aberta, nós podemos ser uma porta fechada. Do mesmo jeito que nós podemos ser uma ponte, nós podemos ser um obstáculo. Nós podemos ser o rio ou o abismo que separa as pessoas de Cristo. Como? Pelo nosso testemunho, pelo nosso dia a dia, ou simplesmente pela nossa omissão de não levar Cristo. Amigo meu, colega missionário, o pastor Mark Sigstad, missionário lá na África, Gana e Nigéria. É dele que aquela história que eles foram para um vilarejo, que era um centro de treinar bruxos e xaimãs lá, e eles foram à noite matá-los, e eles viram homens brancos no meio da noite. Pronto, é esse mesmo missionário. Ele contou outra história, foi em outro vilarejo, todo o vilarejo foi salvo, foi a Cristo, né? Muita gente foi salva, foi coisa, ele, a esposa e outro casal que estavam lá, isso no meio do mato mesmo, lá na África. E o chefe do vilarejo chamou ele e falou: vem cá, eu quero te mostrar uma coisa. Aí levou ele para o local onde estava enterrado o cemitério deles. Ele olhou para ele e falou assim: por que você não veio antes? Onde estavam vocês? Onde estavam os cristãos? E apontou para o cemitério. Basicamente estava dizendo: nós ouvimos. E eles? Por que você não veio antes? Você não veio antes? A pergunta é essa. O apóstolo Paulo fala: devemos remir o tempo. Remir o tempo. O que remir o tempo? Aproveitar, fazer o máximo. Porque tem gente morrendo e indo para o inferno a cada instante, cada minuto, cada dia. Ah, pastor, mas eu não posso alcançar todo mundo. Não, nós podemos alcançar alguém. Deus não quer que você alcance todo mundo, porque isso é possível, mas todo mundo pode alcançar alguém. E para muita gente é tarde. Fomos lá, vamos abrir a nova igreja ali na Somos Eucaliptos. Estava na semana retrasada. 2 morreram. Eu francamente não sei que os que morreram se eram salvos ou não, porque a gente já evangelizamos muito ali, levamos muitas almas para Cristo ali. Eu espero que foram as pessoas que a gente conseguiu alcançar com o Evangelho. Mas, e se não foram, para eles não tem mais o que fazer, gente. Não temos o que fazer. Então, o tempo é curto. E para muitas pessoas não tem muito tempo. Nós não sabemos quem vai morrer, quem não vai morrer, mas nós temos que alcançar o quanto antes possível o máximo de pessoas possível. Por quê? Porque o Evangelho, ele salva vidas no inferno, gente. Ele pode transformar vidas aqui na terra, mas ele salva vidas de uma eternidade. Mas o que aconteceu aqui foi o seguinte: eles creram, toda a sua casa, muitos coríntios, porque ouviram o que Cristo estava falando, e Cristo ouviu, porque Paulo abriu uma igreja ao lado da sinagoga, do qual ele era o principal, na casa de Tício, e ele estava lá com o apoio de Aquila e Priscila. Então você veja que é uma equipe. É uma equipe. E você vê que, como equipe, nós temos a igreja de Corinto, que era uma igreja que cresceu, tanto que temos as cartas a Coríntios, né, as epístolas. Você vê alguma carta à igreja em Atenas? Nós não sabemos se fincou uma igreja em Atenas. Sabemos que tinha em Corinto, Filipe, assim, mas em Atenas, pelo menos a Bíblia não fala nada de uma igreja em Atenas. Agora, Paulo estava em Atenas sozinho. Corinto, ele tinha toda uma equipe que
Chegaram mais tarde, Silas e Timóteo, mas lá na cidade havia uma equipe. Aí eu pergunto, será que em Atenas não havia outras pessoas que Deus havia chamado, levantado, mas essas pessoas se recusaram, se absteram de ajudar? Porque o mesmo Deus que estava com Paulo em Corinto era o mesmo Deus que estava com Paulo em Atenas. E sabemos que em Atenas muitas pessoas creram. Nós sabemos disso, teve muita conversão, mas não temos notícia de uma igreja que se solidificou e cresceu e permaneceu lá. Talvez teve, talvez não teve. Estou dizendo que nós não temos um registro bíblico disso. Vocês perguntaram isso? Deus chamou Abraão. E Abraão foi. Será que Deus havia chamado outras pessoas que se recusaram a ir? Eu não sei se sim, não sei se não, nunca vamos saber, só no céu. Mas uma coisa eu sei. Não basta apenas Deus chamar. Nós temos que responder, nós temos que atender. Temos que atender. Então isso é muito importante. Deus tem um plano e todos nós fazemos parte. E se cada um fazer a sua parte, então a coisa flui sem nenhum problema. E Deus aqui, ele se retirou da sinagoga, né? E ele estava nervoso. Por que ele estava nervoso? Bom, aqui no versículo 9. E disse o Senhor em visão a Paulo, não temas. Bom, seria meio ridículo Deus falar para Paulo, não temas, se ele não estivesse temendo, né? Se ele falou, não temas, é porque Paulo estava temeroso. Não temas, mas fala e não te cales. Então Paulo estava realmente considerando fechar a boca. Por quê? Porque Deus falou, não temas, mas fala, não te cales. Então se Paulo precisava ouvir aquilo de Deus, é porque Paulo estava, pelo menos passando pela cabeça dele, ele parar de falar. Lembrando que fala aqui, que muitos resistiam a ele, disputavam, resistiam, blasfemavam. Porque eu sou contigo e ninguém lançará a mão de ti para te fazer mal. Então, mais uma vez, Paulo estava pensando, vão me pegar, vou fazer mal a mim. Pois tem muito povo nessa cidade. Então lembre-se que Paulo, ele era carne e osso igual a você. Ele tinha medo, ele tinha seus temores, suas apreensões, ele era suas fragilidades, assim como eu e você. Sabe, a gente pensa que Paulo era um super-homem, Paulo era carne e osso igual eu e você. Ele era de um super-homem, ele tinha medo, ele tinha preguiça, ele tinha receio, tudo isso ele tinha. Por quê? Porque faz parte da carne. E Paulo é carne igual a nós todos. Então, ele promete aqui proteger Paulo, estar com Paulo. E lembrando disso, Paulo, a essa altura do campeonato, ele já havia o quê? Morrido. Quer dizer, ele ressuscitou, foi ressuscitado, mas ele já havia morrido. Ele havia morrido de quê? Apedrejamento. Paulo havia sido apedrejado. Então sim, ele tinha todo o motivo para estar receoso. Falei, passar para aquilo de novo, não. Então Paulo sabia da rejeição dos judeus. Quem apedrejou ele foram os judeus, e quem está resistindo ele são os judeus. Então ele conhecia bem o fanatismo e a violência dos judeus. Ele tinha receio. Então ele falou, não temas, ninguém vai nem pegar, Paulo. Ele estava assim temendo. E provavelmente, nós não sabemos, mas quem sabe ele já havia ouvido, chegado no ouvido dele, que os judeus já estavam planejando pegá-lo. E foi assim todo o resto da vida de Paulo. Então, o crente, assim como Paulo, ele é imortal. Espera aí, pastor, você falou que a gente é imortal? Deixa eu acabar minha sentença. Nós somos imortais enquanto estamos à vontade de Deus. Isso inclui, a segunda coisa, nós somos imortais enquanto Deus tem um plano, enquanto Deus tem algo para a gente fazer aqui na terra. Paulo ia ser usado por Deus para fazer muita coisa. Então, mesmo quando ele morreu, ele foi ressuscitado. Então, se nós estamos andando no caminho de Deus, e Deus tem coisas para a gente fazer nesse caminho, segundo a vontade dele, nós não temos como morrer. Não tem, nem se apedrejado, você não vai morrer. Porque Deus tem algo para você fazer. E se eu morrer? Olha, todo mundo tem que morrer, mais cedo ou mais tarde. Todo mundo quer ir para o céu. Quem quer ir para o céu? Todo mundo quer ir para o céu. Só tem que morrer para ir para o céu. Eu já não quero mais ir para o céu. Bom, a verdade é, todo mundo vai ter que morrer. Mas enquanto estamos à vontade de Deus, e Deus vai colocar seu plano para as nossas vidas no caminho da sua vontade, então nós somos imortais. Agora, vai chegar um dia que vai ser a vontade de Deus, dentro do caminho de Deus, que aí você vai para o céu. Isso vai ser provavelmente pela morte, de alguma forma ou de outra.
Mas aí é porque Deus não tem mais planos para a gente aqui na Terra. Fizemos tudo que Deus tinha para a gente fazer. E chegou um ponto a gente vai para o céu. Não tem problema nenhum com isso. A não ser, claro, que nós sejamos arrebatados, né? Porque aí nós não vamos experimentar a morte. Ou, se for o caso, se haver realmente uma morte deste corpo, vai ser um abrir e fechar de olhos. Vai ser uma coisa imperceptível praticamente. Tá? Mas seremos, a Bíblia fala, transformados. Tá? Mas nós temos essa imortalidade física aqui, que enquanto estamos no caminho de Deus, fazendo a vontade de Deus, e for da vontade de Deus para a gente ficar aqui na Terra, então não há o que fazer. E era o caso de Paulo. Você nunca vai encontrar a vontade de Deus, o plano de Deus para a sua vida, fora do caminho de Deus. Deus trabalha aqui, ó. Então as coisas certas, as pessoas certas, as situações certas, tudo que acontecer que é a vontade de Deus, você vai encontrar dentro da vontade de Deus. Saindo você da vontade de Deus para a esquerda ou para a direita, você não vai encontrar a vontade de Deus ali. Porque Deus não vai colocar a vontade dele fora da vontade dele, digamos assim. Então, quanto maior for a dificuldade, Paulo aqui tinha muita dificuldade aqui em Corinto, né, pelo jeito que era a cidade, maior é a graça de Deus e maior é a providência de Deus. Deus supre. Se ele tem um grande trabalho para você, se ele tem uma grande dificuldade de obstáculo para você, Deus vai suprir aquilo, pela sua graça e pela sua providência. Porque Deus é maior do que qualquer circunstância. Não existe nada grande demais, difícil demais, longe demais para Deus agir. E a gente tem que confiar nisso e fielmente seguir a sua vontade, fazer aquilo que Ele coloca no nosso caminho, dentro do caminho dEle, e Ele vai mostrando passo a passo o próximo. Uma coisa que Deus não vai fazer é mostrar tudo para você. 25 anos atrás, você falasse para mim que eu ia ser pastor de uma igreja de Maceió, eu ia rir na sua cara. Tá? Então Deus ele vai mostrando aos poucos. A gente dá um passo, Ele mostra o próximo passo. Dá um passo, Ele mostra o próximo passo. Mas se a gente não der aquele próximo passo, Deus não vai mostrar o próximo passo. Se a gente não der o passo que nós temos que fazer, Deus não vai mostrar os outros passos. Isso é caminhar pela fé. Não, Deus me mostre o próximo, que aí... Não, Deus não trabalha assim. Deus fala, dê esse passo, você dá, aí Ele mostra o outro, e assim por diante. Amém? Vamos orar. Amado Deus querido,